Municipal de Monitor da Matéria de Direito Internacional Público e Privado. E hoje a gente vai dar continuidade à última matéria, né? Só para a gente lembrar um pouquinho, para a gente se situar, para dar continuidade a essa matéria, na última aula a gente trouxe, né, como temática principal um elemento de extraneidade, né? Quando a gente tem um conflito entre normas de direito interno e direito externo, a gente tem que observar, naquele caso em concreto, qual que é o elemento de conexão, né, que aqui com a legislação externa, né, esse elemento estrangeiro que vai estar ligando aos fatos, e ali onde que está havendo conflito ali, né, justamente com esse ordenamento jurídico externo. E aí, aqui nesse caso, nós vamos começar a tratar sobre os limites da aplicação do direito estrangeiro, né? Quando é que o ordenamento jurídico exterior, externo, ele também vai trazer entendimento para dentro do caso em concreto. Qual o ordenamento jurídico que o juiz vai estar aplicando no caso em concreto, se vai ser o externo, se vai ser o brasileiro. E aí tem várias questões que vão ser é, pensadas, né, pelo juiz para ser qual que vai ser a real aplicação naquele caso. E aí a gente vai abordar os seguintes temas aqui, né? Os limites da aplicação, os limites doutrinários, os limites legais e a teoria do reenvio, né, no direito internacional privado brasileiro. E aí, qual que é o limite, né? E o que é esse limite? Depois que o juiz fizer a primeira análise da norma se aplicada em determinado caso em concreto, que tenha esse elemento internacional, o juiz ele deve, em uma segunda análise, que é essa análise agora que ele vai fazer, no caso, a norma estrangeira, qual a norma estrangeira vai ser aplicável e se deverá estar de acordo com os ditames dos preceitos internos. Né? É importante a gente também lembrar que essa aplicação direta ou imediata do direito estrangeiro, ela pode ser afastada. E nesse caso, quando ela for afastada, ela vai ser afastada por motivos excepcionais estabelecidos pelo ordenamento jurídico interno de cada país. Só que a gente tem que se atentar ao seguinte, tais motivos eles vão romper com a ordem jurídica interna e ela vai autorizar o juiz dessa maneira a afastar o direito estrangeiro e aplicar apenas o direito interno. Lógico que o juiz ele não vai deixar de aplicar o ordenamento jurídico externo ou interno, só que quando ele rompe, né, com essa ordem jurídica interna, ele vai aplicar somente o ordenamento jurídico interno, ele não vai deixar de resolver o litígio sem um ordenamento jurídico. E aí, a gente precisa entender o que é limite doutrinário e o que é limite legal. O limite doutrinário, né, ele vai ter a ver com os direitos fundamentais e direitos humanos, as normas de aplicação imediata, se tem uma fraude à lei, qual que é a lei mais favorável, a reciprocidade dessa lei no ordenamento jurídico interno e as instituições desconhecidas, né? Então, dessa maneira, pode haver a aplicação da legislação estrangeira no caso concreto. E os limites legais, eles vão ser nos casos em que a legislação estrangeira eles entram em conflito direto com o ordenamento jurídico interno. E nos casos de violação de direitos fundamentais de ordem pública, aí vai ser aplicado o ordenamento jurídico interno. E aí, quais são os limites doutrinários, né? Os limites doutrinários, eles vão ser 6. São 6 limites doutrinários que a gente vai encontrar, né, na nossa matéria, que são os limites, né, de direito fundamental dos direitos humanos, e ele sempre deve respeitar os direitos e garantias fundamentais das partes envolvidas, que estão ali em litígio. E caso esse ordenamento jurídico externo ele esteja retrocedendo em algum direito ou garantia, o juiz ele não vai aceitar esse ordenamento jurídico externo e vai aplicar a lei interna. Então ele vai abrir a mão desse ordenamento jurídico que está à disposição dele. Outra questão são as normas de aplicação imediata, né? O juiz ele vai aplicar de plano, seja imediata,
ou independentemente a norma imperativa das normas de ordem pública previstas no seu ordenamento jurídico interno, em razão da constatação de que os interesses em jogo são grande relevância para os direitos do caso concreto. E essas normas de aplicação imediata, elas vão operar antes de qualquer indagação sobre qualquer forma a ser aplicada no caso concreto, se nacional ou estrangeira, independente disso. Porque caso o juiz do foro ele utilizar o método da resolução do conflito, ele vai estabelecer as regras do direito internacional privada nacional. Tá joia? Outro ponto que a gente precisa entender é a fraude à lei. A fraude à lei ela vai acontecer quando, na prática, né, os atos tendentes daquela pessoa que está em litígio, ela vai ser tendenciosa à aplicação de uma norma imperativa ou proibitiva que prejudica, por meio de alteração fraudulenta, o elemento de conexão competente. Ou seja, quando acontecer de uma pessoa praticar atos tendentes a escapar de forma dolosa, que a gente precisa observar essa fraude à lei, né? Assim, a pessoa que ela se furtar deliberadamente do império de uma legislação gravosa aos seus interesses, para submeter-se à regra de outro sistema jurídico mais benéfico, a prática de fraude para a aplicação do bom direito, ela não vai ser tolerada, ela não vai ser aplicada. E para configurar a limitação da fraude à lei, elas vão ser duas, né? A prática de um ato concreto, né, capaz de fraudar a lei competente, e a vontade direcionada de lesar, que é o interesse alheio, né? Sem que não se falta, quando ele vai faltar na verdade, né? Ele vai fraudar. Exemplos, né, que a gente pode estar citando é o serviço militar e o reconhecimento de paternidade. Aqui também a gente deverá observar também, né, dentro dos limites estrangeiros, doutrinários, né, de aplicação do direito estrangeiro, é a lei mais favorável. A gente vai ter o princípio do melhor interesse do negócio aqui. Ele também é conhecido, né, como o favor do negócio, né, que aqui nós podemos trazer, que ele vai sugerir inicialmente para beneficiar o interesse nacional em detrimento do interesse estrangeiro. E aí eu vou estar falando aqui sobre um caso que até no material do professor João Paulo ele está citando, é o caso célebre. Esse caso ele sempre é lembrado porque ele foi um cidadão mexicano chamado Lizardi, que aos 23 anos ele emitiu uma nota promissória de pagamento de joias compradas de um comerciante parisiense. E ele aceitou a nota, né, esse comerciante que residia em Paris. Aí quando ele se recusou, depois de quitar essa nota promissória, Lazard ele foi executado perante a justiça francesa, que alegou, né, que segundo a lei mexicana, somente aos 25 anos de idade, que atingiria a idade, né, de 25 anos de idade, a capacidade para os atos civis no caso da corte mexicana. A Corte de Cassação Francesa, em 1861, aplicando o princípio do prévement, ou favor négocié, reconheceu que deveria ignorar a norma mexicana porque não seria aceitável que os cidadãos franceses conhecessem todas as leis do mundo. E assim considerou válida a transação comercial entre o mexicano e o francês, em benefício do negócio jurídico e interesse do comerciante francês. Então a gente pode observar que é o seguinte, esse mexicano, né, ele viu que pela lei mexicana ele só poderia fazer negócios a partir dos 25 anos. E ele foi até a França, né, fez um negócio jurídico e não pagou. Pela lei mexicana, aquele negócio jurídico seria inválido. Mas, quando esse processo foi julgado pela corte francesa, eles fizeram o seguinte, não, peraí,
A gente não é obrigado a seguir a lei francesa. Então, aqui na França, o negócio é outro. Ele fez o negócio é válido, foi consentido entre as partes, então que ele seja executado. E assim foi feito. Só que a gente tem que atentar ao seguinte: é, o princípio em questão é de via de mão dupla, porque ela beneficia a aplicação de qualquer lei, seja nacional ou estrangeira. Porém, ela deve ser a mais favorável à pessoa. Ela trata de um elemento de conexão original e dialógico que transforma o direito internacional privado em disciplina progressista, voltada à melhor proteção ao negócio e não à pessoa em todos os campos. Aqui a gente também tem a reciprocidade, né? E o que é a reciprocidade? A reciprocidade, ela é um limite de aplicação de direito estrangeiro pelo juiz nacional, porém raramente ela é utilizada atualmente. Ela ocorre quando o juiz deixa de aplicar o direito estrangeiro aplicando quando percebe que aquela ordem jurídica também rechaça, nas quaisquer circunstâncias, a aplicação de leis nacionais. Outro limite que a gente deve analisar também são as instituições desconhecidas, que há casos em que a instituição jurídica prevista pela lei estrangeira é totalmente desconhecida do direito pátrio, quando então o seu reconhecimento pelo juiz nacional ele pode apresentar limites, né? E muitos desses institutos previstos nessa na legislação estrangeira, ela não precisa ser observada pela legislação interna. Então, sim, ele vai afastar por conta desse desconhecimento e aplicar a legislação interna. Agora nós vamos falar sobre os limites legais, né? E quais que são esses limites legais? O limite legal, ele consta no artigo 17 da LIND, né? Que ele vai tratar de que a soberania nacional e os bons costumes são os princípios que integram a ideia de ordem pública. E ele trata de um conceito relativo, tendo em vista que aquilo que lesa a ordem jurídica de um ordenamento de Estado pode ser aceitável em outro. Mas o que é ordem pública, né? O que vai tratar essa ordem pública? Porque fica muito subjetivo, né? A ordem pública é um dos mais conhecidos limites, né, da aplicação da legislação estrangeira, e ela consta também no direito internacional privado em quase todos os países. Ela vai operar rechaçando a aplicação das leis, costumes ou instituições estrangeiras, bem assim quaisquer uma delas que violem os direitos de ordem fundamental, os direitos à ordem, o direito à moral, viola a justiça e viola as instituições de democracia do foro. Então a gente tem que observar que quando essa legislação estrangeira ela violar direitos fundamentais, ordem, moral, justiça e as instituições de democracia daquele país, ela não vai ser utilizada, né? Esse vai ser o limite mais reconhecido internacionalmente. E aí a gente precisa entender, né? Conflito das normas, nesses casos, como é que a gente vai resolver, como que a gente vai fazer e como que nós vamos entender esses conflitos, né, nas normas de direito internacional privado. Esses conflitos eles vão ser conceituados da seguinte maneira: eles se determinam na hipótese de conflito de leis for tratada diversamente de dois sistemas de direito internacional privado. A gente vai estar diante desses conflitos de normas indicativas se os sistemas jurídicos utilizarem elementos de conexão diversos para o mesmo objetivo de conexão, haverá ali esse conflito. Então, instala-se ali o conflito, né? E quais são esses conexos, né? Essas conexões diversas? Pode ser o domicílio, a nacionalidade, a situação da coisa, aonde se encontra o objeto. Então, assim, são vários pontos de conexão ali que podem ter o conflito. Só que dentro do conflito, a gente pode entender que temos dois conflitos, o conflito positivo e o conflito negativo.
O conflito positivo, ele é basicamente quando os dois ordenamentos jurídicos eles vão aceitar a resolução. Então o juiz, assim, tem dois ordenamentos jurídicos que vão estar aplicando. Eles vão ter um conflito, mas eles vão ser positivos, eles vão ser benéficos, né, ali para o juiz em questão, porque ele vai poder aplicar qualquer um dos dois. E já no conflito negativo, ele vai ocorrer quando esses dois ordenamentos jurídicos eles vão se opor, eles, tipo assim, eles vão ser ou omissos ou eles não vão tratar aquele assunto, né? Aí aqui a gente tem o exemplo do seguinte, né? Quando uma instituição pelo qual a jurisdição de um país A, um determinado país, indica a aplicação de normas jurídicas para a jurisdição de um outro país, enquanto as normas jurídicas daquele outro país, no país B, ele vai considerar também incompetente para aquela matéria e vai indicar a norma de um outro país. Ou seja, essa questão que a gente pode chamar de reenvio, né? E esse país C, ele pode mandar de volta para o país A ou pode mandar para um país D, E, F e assim vai. Então, quando ele devolve, a gente chama de reenvio. Ele volta de novo para o ordenamento jurídico do país em que está tendo litígio, que seria o país A. Então, assim, fica assim, um empurra para o outro, quando é esse conflito negativo. Nenhum ordenamento jurídico chama para si a resolução do conflito. Né? E aí a gente precisa entender como, né, quando há esse conflito negativo, como que a gente vai resolver, né? E esse conflito negativo, ele vai ser dividido em dois, que é o reenvio de primeiro grau e o reenvio de segundo grau. O reenvio de primeiro grau, ele vai acontecer quando o ordenamento jurídico, na causa, ele vai excluir a aplicação das suas normas internas para a resolução da questão jurídica com conexão internacional e se furtar de aplicação do próprio direito, indicando uma outra norma indicadora. Por exemplo, um país, o Brasil, né, tem um caso concreto, ele não tem uma resolução para aquele conflito. Vamos botar uma relação Brasil-Portugal. E aí, o Brasil vai indicar Portugal como a resolução do conflito. E aí o conflito vai ter que ser resolvido pela legislação portuguesa. Né? Essa é o reenvio de primeiro grau. Agora, já o reenvio de segundo grau, a gente pode colocar aí Brasil, Portugal e Holanda. É também quando o Brasil não resolve, mas aí arremete para o ordenamento jurídico de Portugal, a norma interna portuguesa não consegue resolver aquele conflito e a norma portuguesa envia para uma holandesa. E aí ela se dá desse segundo grau, né? Aí eu deixei aqui o conceitinho que está escrito aqui é o seguinte: o reenvio ele também pode ocorrer de forma mais complexa, quando cada ordenamento jurídico de causa exclui a aplicação de suas normas internas para a resolução da questão jurídica da conexão internacional, ou seja, se furtam de aplicar o próprio direito, indicando uma terceira norma jurídica. E aqui dentro aqui a gente tem um caso concreto, um caso fático que aconteceu o seguinte. O caso que originou um debate no reenvio foi de um caso de um foragido julgado pela Corte de Cassação Francesa em 1882. O foragido era cidadão bávaro e vivia em vários anos na França, pois país onde ele faleceu e deixou expressamente uma grande fortuna, né, imobiliária. Aí, alguns parentes, né, colaterais da mãe dele habilitaram-se para a sucessão, porque eles herdaram, né, segundo a lei da Baviera, mas não conforme a lei francesa, para a qual somente os irmãos e as irmãs, em casos de filiação natural, eles iriam herdar. Então, a lei francesa, somente os irmãos poderiam herdar. Parentes da mãe, avô, tios, ninguém poderia. Na lei francesa, só os irmãos. Aí, como essa pessoa ela não havia parentes de primeiro grau, a administradora, né, francesa, ela reclamou para o tesouro a herança vacante, ou seja, ela pediu essa vacância, né? Aí decidiu-se inicialmente que a lei do domicílio originário
era competente para resolver a contenda e disse que a lei da Baviera, por nunca ter sido, por, pela pessoa nunca ter sido legalmente domiciliado na França, exigiu-se, né, para que se cumprisse a lei da Baviera. A questão, então, é que o ordenamento jurídico da Baviera, indicando a regra, né, pelo direito internacional privado, a francesa não deveria ser aplicada em sua completamente. E, inclusive, a indicação de que fazia aplicação de outras leis, pois a matéria da sucessão imobiliária, naquela ordem jurídica entendida como competente para o domicílio de fato ou para a residência habitual do autor da herança, que no caso voltaria para a francesa. Então ali percebeu que havia uma devolução, um retorno para o ordenamento jurídico francês. Então a corte, né, de francesa, nesse caso, entendeu que a devolução, né, operada pela lei da Bavária, obrigava a aplicação da lei do Lex Fori, pelo que a herança dos colaterais não foi negada aos os bens dele ali. E ao final, esses bens ele foi transferido para o Estado francês, porque em suma passou a doutrina, né, passou a entender que como a lei da Baviera falava que seria o local onde estão os bens, a francesa foi e tomou os bens para ele. E aí, né? Qual que é a teoria de reenvio do direito internacional privado aqui no caso brasileiro, né? No Brasil, até no ano de 42, o reenvio ele era aceito, né, pelas regras do direito internacional privado, pela promulgação do decreto 4.657 de 42, que veio substituir a introdução de 1916 e trouxe a proibição expressa ao reenvio conforme o artigo 16 da LINP. E aí, qual que é a solução? Nesse caso, sendo a autoridade judiciária brasileira competente para o julgamento e havendo qualquer remissão da norma estrangeira para outra, o juiz brasileiro, aqui no Brasil, ele vai considerar tal remissão e aplicar a norma interna brasileira. É isso, simplesmente isso. O Brasil ele não vai considerar o reenvio de segundo grau. Ele vai aplicar o reenvio, tipo assim, o Brasil vai reenviar para aquele país. Se aquele país for reenviar para um outro país, o Brasil vai aplicar a legislação interna. Ele não vai aplicar uma terceira norma, né? Porque o Brasil não considera esse reenvio, né, de segundo grau. Só que a gente tem que atentar ao seguinte, né? A desvantagem de não adotar e aplicar a teoria do reenvio é de cunho moral, tendo em vista que a não adoção deixa uma imagem para o global, né, do país, do nosso país, de não respeitar a forma moral das leis dos estados estrangeiros. Então o Brasil fica com uma imagem muito ruim nesse sentido. Então aqui a gente termina a nossa matéria, né? É basicamente isso que a gente precisava explicar. Espero vê-los vocês na nossa aula via Teams, né? É toda terça-feira, às 20 e 30 horas. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp ou pelo e-mail da instituição, da faculdade, que eu vou estar disponível para atender vocês. Tá joia? Então, até a próxima aula.